Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Também já deixa agora no início do vídeo aqui nos comentários uma história sobrenatural ou bizarra que tenha acontecido com você para eu contar lá no TikTok. E também já corre para me acompanhar por lá para você assistir assim que a sua história for postada. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. David Carter tinha 39 anos na época do caso e morava em Michigan, nos Estados Unidos. Ele era muito ligado à sua família, principalmente à sua irmã, Tássia Carter Jackson, e ele gostava muito de esportes, de sair, era um homem super engraçado e divertido, e ao mesmo tempo ele também era muito responsável. Ele trabalhava em uma empresa que fabrica assentos de carro e também tinha a sua própria marca de roupas. Quando tinha 20 anos, o David conheceu Samia Conner, de 19 anos. Logo eles começaram então a namorar e pouco tempo depois a Samia acabou engravidando. Entre 2000 e 2014, o casal manteve um relacionamento bastante conturbado. Eles terminaram e reataram o relacionamento diversas vezes, até que eles resolveram encerrar de vez o namoro em 2014, mas eles sempre se deram muito bem, então eles permaneceram amigos, até porque eles tinham, um filho para criar juntos. O David era inclusive muito ligado ao seu filho, que se chamava David Jr., ou DJ, como a família o chamava, e eles adoravam passar bastante tempo juntos, eram muito ligados, afinal de contas eles tinham também a paixão pelo futebol americano em comum. O DJ jogava pelo time da escola e o David sempre o acompanhava nesses jogos. Em março de 2018, o David começou então um novo relacionamento com uma moça chamada Tamara Williams, de 43 anos, mais conhecida pelo seu apelido Tammy. Ela era uma velha amiga de escola do David e eles acabaram se reencontrando depois de muitos anos sem conversar em uma festa de aniversário de um amigo em comum. Depois disso, então, eles começaram a se aproximar bastante e começaram esse relacionamento. A Tammy era mãe de um casal de gêmeos de 18 anos e ela trabalhava como flebotomista em um centro médico e também era agente de viagens. Eles se viam então todos os dias, o David e a Tammy, eles estavam completamente apaixonados, muito envolvidos um pelo outro, sempre eles eram vistos ali, trocando carinhos, e as pessoas próximas até achavam que não ia demorar muito para eles se casarem. O único problema do relacionamento era que a Tammy era extremamente ciumenta. Ela tinha tanto ciúme do David que ela tinha ciúmes até mesmo de amigos ou familiares, e até mesmo do filho dele. E isso era motivos de brigas frequentes entre o casal. O ciúme da Tammy era tanto que certo dia o David foi ao cinema com uma prima dele e ao voltar para casa ele encontrou o seu carro com os 4 pneus furados e ele tinha certeza que tinha sido a Tammy que tinha feito aquilo, em um surto de ciúmes por saber que ele tinha ido ao cinema com outra mulher, mesmo que essa outra mulher fosse uma prima dele, que era ali, super amiga dele. Por esse motivo, então, do ciúme excessivo da Tammy, a Tássia, irmã do David, não apoiava muito o relacionamento, ela não gostava da Tammy e vivia alertando o irmão sobre os riscos daquela relação. Na sexta-feira, dia 28 de setembro de 2018, então, faziam 6 meses que o David e a Tammy estavam juntos, e naquele dia toda a família foi assistir a um jogo do DJ, mas chegando lá a Tammy e o David não se sentaram juntos, porque eles tinham brigado novamente aquele dia. Apesar disso, eles assistiram ali, o jogo tranquilamente, e tudo estava indo muito bem. No domingo, dia 30, então, o DJ iria passar o dia na casa do pai com ele, mas ele acabou recebendo uma mensagem ali do pai avisando que ele estava doente e que era melhor o filho ficar com a mãe. O DJ entendeu, mas de qualquer forma ele precisava passar na casa do pai para buscar alguns pertences dele que tinha ficado lá. Quando ele chegou então próximo ali do prédio onde o pai morava,
Ele viu que a Tammy estava tirando o lixo, ela viu ele, eles se cumprimentaram de longe, mas mesmo assim ela voltou correndo para o apartamento e quando ele chegou lá, subiu as escadas e chegou na porta do apartamento de fato, ele percebeu que a porta estava trancada e achou aquilo muito estranho, afinal de contas a Tammy viu ele e viu que ele estava indo para lá, então ela poderia, ter esperado ele, mas ela não fez isso, muito pelo contrário, ela entrou e trancou a porta do apartamento. De qualquer maneira, o DJ tinha a chave do apartamento do pai, então ele destrancou a porta e entrou. E quando ele entrou no apartamento, ele percebeu que a porta do quarto do pai e também a do banheiro estavam fechadas, o que era meio estranho, mas até aí tudo bem. Ele então pegou ali os pertences que ele tinha para pegar e perguntou para Tammy, sobre o pai, como o pai estava, se podia falar com ele um minutinho, mas então a Tammy disse que o pai dele não estava em casa porque ele tinha saído para dar uma caminhada. O DJ achou aquilo mais estranho ainda, Afinal de contas, o pai dele tinha dito na mensagem que estava doente e naquele dia estava fazendo muito frio, então não tinha sentido ele sair para fazer uma caminhada naquelas circunstâncias. Mas mesmo assim, o DJ acabou aceitando, aquilo e foi embora sem questionar. No dia seguinte, segunda-feira, dia 1º de outubro, o David não apareceu para trabalhar, então um colega de serviço dele ligou para a irmã dele, a Tássia, para saber se tinha acontecido alguma coisa, porque ele não conseguia contato com o David pelo telefone. A Tássia então disse que sabia que o irmão estava doente, mas mesmo assim era estranho ele faltar o serviço sem avisar, então ela também ligou para o David várias vezes para tentar saber o que tinha acontecido, mas ele não atendeu nenhuma vez. No dia seguinte, então, dia 2 de outubro, ainda sem nenhum contato com o irmão, a Tássia e o seu marido resolveram ir até o apartamento do David ver se estava tudo bem. Chegando lá, eles encontraram a porta destrancada e quando eles chegaram no quarto do David, eles viram que o quarto estava completamente bagunçado e tinham várias manchas de sangue no colchão ali da cama, no chão também, além de um buraco de tiro no colchão e na parede do quarto. E eles não encontraram, nenhum sinal do David dentro do apartamento. Eles acionaram, é claro, imediatamente a polícia e também entraram em contato com a Tammy para ver se ela sabia de alguma coisa. Mas ela disse que não tinha tido contato com o David também desde o domingo. E além disso, ela não parecia estar preocupada com o desaparecimento do namorado, que ela tanto amava e estava sempre ali, grudada nele a todo momento. A polícia então entrou no caso, começou as investigações, a ouvir todas as pessoas. A Tammy contou essa mesma história para os policiais e além disso a família também começou a procurar por conta própria, começaram a anunciar nas redes sociais e também a divulgar ali, e distribuir vários panfletos, mas a Tammy mais uma vez parecia não estar nem um pouco preocupada e acabou nem mesmo ajudando a família do David a fazer aí, toda essa divulgação do caso. As buscas pelo David acabaram sendo bem rápidas, na verdade não demorou nem 24 horas para eles descobrirem o paradeiro do David, isso porque, infelizmente, no dia anterior a ele ser, colocado ali como pessoa desaparecida, os policiais já tinham encontrado uma parte do corpo do David já sem vida. No dia anterior, um funcionário de uma empresa que estava cortando grama em uma rodovia encontrou um saco de dormir com a parte inferior de um corpo masculino que batia com as descrições do David. O corpo tinha inclusive uma tatuagem parecida com a do David em uma das pernas, e assim então que a família dele denunciou ali o desaparecimento dele, os policiais já informaram sobre essa parte inferior do corpo que foi encontrada, e o pai dele foi até lá e fez o reconhecimento, e de fato, aquela tatuagem era a tatuagem do David, e ali eles já puderam ter certeza que o David estava sem vida. 9 dias depois, uma mochila preta também foi encontrada naquela mesma rodovia em um outro ponto mais adiante e dentro dela tinha a cabeça do David que tinha sido baleada próximo da orelha. Menos de uma semana depois, outra mala também foi encontrada naquela mesma rodovia
com o restante ali do corpo dele, né, que era o tronco e também as mãos. No fim, então, com o corpo inteiro ali, né, junto, eles puderam fazer a autópsia e com isso foi concluído que o David não resistiu no momento de sua morte e certamente ele estava dormindo no momento que foi baleado por um único tiro abaixo da sua orelha. Os cortes no corpo tinham sido realizados depois, né, por alguém usando uma faca de cozinha. Também foram encontrados vestígios de medicamentos soníferos em seu sangue, indicando que ele poderia ter sido dopado antes do crime. A principal suspeita do caso era a Tammy Williams, é claro, por conta de todo aquele histórico dela com o David, né, daquele ciúme obsessivo dela e também o comportamento muito estranho dela depois do desaparecimento dele. Ela estava sempre grudada nele, querendo saber onde ele estava, sempre vigiando os passos dele e agora já tinham dias que ele estava desaparecido e ela parecia não se importar nem um pouco com isso, então tudo isso foi muito suspeito e ela acabou então sendo presa inicialmente em outubro de 2018, mas ela ficou apenas 3 dias presa e precisou ser liberada por falta de provas. Logo após ser solta então para aguardar todo o processo e investigações em liberdade, a Tammy desapareceu. Ela foi vista pela última vez nas câmeras de segurança de um hotel em Nova York. A polícia ainda hoje está à procura da Tammy e eles acreditam que a família dela sabe o seu paradeiro e que inclusive estão ajudando ela financeiramente, mas eles não têm, né, como provar essa teoria. E é claro que essa fuga dela colocou ainda mais suspeitas sobre ela. A principal teoria da polícia é que naquele dia o David e a Tammy discutiram novamente por conta do ciúme excessivo dela e então ela, cheia de raiva, resolveu tirar a vida do David. Ela colocou então remédios soníferos em alguma bebida e ofereceu a ele, que bebeu e caiu no sono. Nesse momento, então, ela disparou contra ele, depois cortou o corpo e distribuiu por aquela rodovia. Como o David era um homem grande e pesado, é possível também que a Tammy tenha tido ajuda de alguém para se livrar do corpo. Como a Tammy ainda está foragida, o caso do David Carter continua em aberto. A história do David foi contada em uma série da Netflix chamada Unsolved Mysteries, que conta vários casos sem solução. Hoje, o DJ, filho do David, ainda joga futebol americano, passou a administrar a marca de roupas de seu pai e cursa administração. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Deixe a sua história sobrenatural ou misteriosa ou bizarra para eu contar lá no TikTok. E também, né, se inscreve aqui se você ainda não for inscrito. Deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.